Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, 11 da manhã, aqui na TV Alterosa. Oferecimento RX Máquinas Injetoras. A grande aliada do setor calçadista. Agro Gerais. Produtos agropecuários. Atendendo Nova Serrana e região. E Multare, a melhor assessoria em trânsito do Brasil. Olá, gente querida, muito bom dia. Estamos chegando aqui na TV Alterosa com mais uma edição do nosso programa, primeira edição de 2026, que contará com a participação da especialista em desenvolvimento humano, Camila Paiva, falando sobre planejamento e foco. Acompanhe a partir de agora aqui na TV Alterosa. Camila, seja muito bem-vinda. Bom dia, minha amiga. Bom dia, Ângelo. Muito obrigada pelo convite. Eu tenho certeza que o nosso conteúdo hoje vai ser muito especial para a gente iniciar o ano aí com um planejamento bem assertivo para que o nosso ano seja bem produtivo, certo? Exatamente. É a primeira edição de 2026. Convido você a conferir, a partir de agora, essa participação para lá especial. Camila, vamos falar sobre planejamento e foco. Um momento oportuno para falarmos desses assuntos. Isso, a época ideal, né, Ângelo? Que é a época onde nós, principalmente o brasileiro, né? Que ele é muito famoso porque o brasileiro ele é muito cheio de esperança, de motivação, de expectativa, aproveita muito a virada do ano, cheio de esperança sobre o que vai fazer no próximo ano, porém falta planejamento, estratégia e foco. Camila, a importância do planejamento na vida das pessoas. Então, Ângelo, a gente sabe, né, que o planejamento ele é importante até por questão da gente conseguir visualizar melhor onde a gente quer chegar. Se eu tenho apenas um pensamento, eu penso o que eu quero fazer, quais são os sonhos que eu vou conquistar, mas se eu não registro, se eu não tenho ali um planejamento, dificilmente eu vou ter sucesso. Inclusive, o que os dados estatísticos eles nos trazem? Que as pessoas que fazem um planejamento, e hoje eu vou ensinar uma técnica bem bacana aqui para o pessoal, elas têm 40% de chance de conquistar mais do que quem não faz planejamento. Então aí já é uma dica muito interessante, 40% a mais de chance, quase 50%, quase metade que eu vou ter de chance de realizar os meus sonhos se eu conseguir fazer um planejamento. Existe diferença entre quem planeja e quem não planeja? Sim, com certeza. A pessoa que planeja, ela vai ter como se fosse um mapa. Né? Ela vai saber qual o caminho que ela vai pegar, quais são as alternativas que ela tem, quais são as chances de sucesso, quais são as vias que ela vai pegar, que ela não vai pegar para ela chegar. Então, a chance dela é igual a estatística fala, é de quase 50% maior do que quem não planeja. Quando se fala em planejamento, a pessoa pensa logo em financeiro. Mas o planejamento vai além, né, Camila? Sim, né? A gente consegue mapear até 11 pilares da nossa vida, sendo que o financeiro ele é um só. A gente entende, né, que o financeiro ele é muito importante, mas a gente também sofre impacto de outros pilares, como saúde, família, intelectual. Então eu tenho vários outros filhos, casamento. Então não adianta eu planejar só o financeiro e deixar os outros para trás. Eu tenho que ter um alinhamento aí bem sistêmico da minha vida para que o meu planejamento ele seja bem assertivo. Camila, o que acontece no cérebro quando a pessoa visualiza seus sonhos? Então, dentro da neurociência, que é uma área que eu amo, que eu estudo, o que acontece? No nosso cérebro, lá no nosso tronco encefálico, existe uma rede neural, né, que na verdade ela cria um sistema, que se chama sistema de ativação reticular. Esse sistema é como se ele fosse um GPS. Ele faz um filtro de tudo aquilo que ele está vendo, que você está visualizando. Por isso, essa ferramenta que nós vamos ensinar hoje é muito importante, que ela vai te ensinar a visualizar os seus sonhos. Então, ele cria ali uma conexão que vai trazer para o seu consciente aquelas informações. Vou te dar um exemplo. Se você pensa assim, olha, eu vou comprar... Você comprou uma caminhonete, não comprou, Ângelo, há pouco tempo? Você já visualizou ela, não começou? Um Fusquinha 77. Um Fusquinha verde, né? Isso. Então, quando você já começa a trazer para dentro dessa rede neural essa informação, você pode ver, quando você quer algo, você começa a ver
aquilo na rua, passa na internet, passa na televisão. Por quê? Ativou essa rede neural no seu cérebro que ela vai começar a dar foco. Então, por isso que é importante você visualizar aquilo que você sonha, você ter contato, né? Uma das dicas que a gente dá, a pessoa que quer comprar um imóvel, o que você vai fazer para você ativar essa rede neural? Você começa a visitar várias residências, várias casas que têm as características daquele imóvel que você quer adquirir. Se você quer um determinado carro, vá lá na agência, faça um test drive, tenha aquela experiência, começa a ativar no seu cérebro essa rede. Por quê? Você vai focar naquilo e com certeza você vai conseguir realizar. E quando a pessoa sonha, busca, almeja e não consegue alcançar? Provavelmente ela está só ali no nível muito raso, que é do sonho, da esperança, da motivação, da expectativa. Ela também tem que ter ação. E aí que eu levo muito para o lado da espiritualidade, né, Ângelo? Você me conhece, você sabe que o meu trabalho é todo baseado na espiritualidade também. Então a gente tem que ter, sim, fé, mas igual está lá na Bíblia, fé sem ação, ela é morta. Então se eu tiver muita expectativa, muitos sonhos, mas se eu não tiver um planejamento, não vai dar em nada. Eu tenho que ter planejamento, porque isso é sabedoria, e eu também tenho que ter atitude, eu tenho que ter ação. Então, se eu sei, por exemplo, né, eu tenho, Camila, nesse ano um sonho de conhecer a Europa, mas se você não tem ainda nem o seu, né, você não tem nem seus documentos, não tem o seu passaporte, é o mínimo que você tem que ter. Né? Eu quero trocar meu carro. Como que vai ser o seu planejamento financeiro? Como que você vai pagar esse carro? Você tem uma garagem que comporta esse carro? Então, a gente também tem que sair ali daquele nível só de querer, de sonhar, também para ir lá e realizar. Então, é importante a questão da fé nesse processo. Sim, a fé com ação. A fé com ação, ela vai mover aí, né, o seu instinto de querer correr atrás e de você fazer acontecer. Vale muito a pena sonhar. Vale muito a pena sonhar, conquistar, realizar os sonhos, né, Ângelo? Mas tudo começa com o planejamento. A gente sabe os grandes esportistas, os artistas, os empresários, as pessoas mais bem-sucedidas, elas têm sim um projeto, onde elas têm um planejamento e elas têm as fases daquele planejamento que ela vai executar. É a execução que vai definir o sucesso. Camila, em um mundo cheio de distrações, como manter o foco no que realmente importa? Então, mais uma vez, lá na neurociência, o principal hormônio que ele vai fazer com que eu tenha foco é a dopamina. E como que eu vou fazer com que o meu corpo, ele venha liberar dopamina? Então, eu tenho que ter também a questão da disciplina, né? Porque as pessoas querem milagres. A gente está numa era do imediatismo, né, Ângelo? As pessoas acham que as coisas simplesmente vão acontecer sem ela ter o mínimo esforço. Então, a dopamina, como que o meu corpo vai liberar? Atividade física, meditação, oração, eu tenho leitura, eu assisti bons programas como o seu, programas de TV. Então, são essas ações. Só que as pessoas elas liberam dopamina de uma forma que não é tão bacana. Ficando nas redes sociais, assistindo aqueles vídeos curtos que não tem um conteúdo, né, que eu faça um conteúdo que ele cognitivamente ele vai acrescentar algo para você. Então, o meu foco, eu vou começar a ter uma vida alimentar saudável, de forma saudável, hidratar o meu corpo, beber água. Então, tudo isso aí já vai ajudar na química do meu corpo para que eu tenha foco. Então, esse aí é um passo. E o segundo passo vai ser a técnica que a gente vai ensinar para o pessoal aqui, que ela é muito simples, ela é muito gostosa de fazer, inclusive nos meus atendimentos individuais, eu faço com os meus clientes, a gente faz junto, tem algumas lives também que eu faço ensinando, e que se a pessoa seguir, Ângelo, não tem como dar errado, viu? Não sai daí, vamos para um breve intervalo comercial. Hoje, contando com a participação da Camila Paiva, especialista em desenvolvimento humano. Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, 11 da manhã, aqui na TV Alterosa. Se você procura por uma injetora de calçados qualificada para atender a demanda de produção na sua empresa, a RX Máquinas é a solução certa para o seu negócio. A produção dela, em vista da produção das minhas outras máquinas, é o dobro. A máquina é uma excelente máquina. Garanta uma injetora que tenha o melhor custo-benefício, mais vida útil, fácil manutenção e com alta produtividade. Para
para o que você está fazendo e presta atenção. Perder sua CNH não é opção. A Multari tem a solução. Se você foi multado ou está com algum problema na sua CNH, a Multari tem a solução para você. Há mais de 10 anos no mercado. Sempre entregamos o que prometemos. Tradição, qualidade que você confia. A maior assessoria de trânsito do Brasil. Incidentes acontecem. Caso precise, estamos prontos para analisar seu caso e lhe defender, garantindo seu direito de dirigir. Vistoria cautelar é o raio-x do carro. Não importa se ele está bonito, polido e com cheiro de novo. O que importa é o que está escondido por trás disso. Esse tipo de vistoria revela se o veículo já sofreu batida, passou por leilão, tem dano estrutural grave, adulteração de chassi ou até vestígios de alagamento, coisa que não aparece em foto. Coisas que o vendedor, muitas das vezes, nem sabe, mas que podem te custar caro lá na frente. Aqui na Checkpoint, a análise é técnica, profunda e feita por especialistas. Não tem achismo, não tem chute, é laudo técnico, tem responsabilidade. Quem compra baseado só na aparência, compra problema. Quem faz vistoria cautelar antes, compra com tranquilidade. Precisa de um site para o seu negócio? Vá para nogahost.com. Hospedagem, criação de sites e e-mail profissional. Uma plataforma completa, integrada com os melhores aplicativos do mercado. Alta performance, hardware de última geração e desempenho incrível. É seu site até 10 vezes mais rápido. E se você está sem tempo ou não consegue personalizar seu site, contrate-nos. Deixe seu site nas mãos de especialistas e foque no crescimento do seu negócio. Acesse nogahost.com. O Saúde em Movimento leva qualidade de vida, bem-estar e prevenção para sua rotina. De segunda a sexta-feira, na pista de Cooper, oferecemos atividades físicas, orientações e o cuidado de profissionais que estão sempre prontos para você. E o melhor, esse projeto vai chegar em ainda mais lugares da nossa cidade, porque cuidar da saúde começa na prevenção. Prefeitura de Nova Serrana. Tempo de grandes conquistas. Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, 11 da manhã, aqui na TV Alterosa. Já de volta com o nosso programa aqui pela TV Alterosa, agradecendo a você que nos assiste em casa. Tem gente almoçando, tem gente no barzinho, tem gente na empresa. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Vamos dando sequência ao nosso programa, hoje com a participação da Camila Paiva, especialista em desenvolvimento humano. Camila, hoje falando sobre planejamento e foco. Camila, a meditação influencia mais do que a técnica? Então, a meditação ela pode complementar, porque a pessoa, né, às vezes ela realmente ela não tem essa força, né, para agir, fazer uma atividade, às vezes fazer um curso. Então, a meditação vai ser complementar, principalmente nessa ferramenta que a gente vai aprender hoje, que a gente vai ensinar hoje para o pessoal. E existe, então, a questão do uso dos áudios, é isso? Sim, existem os áudios, né? Cada áudio tem uma finalidade, tem áudio que ele vai trabalhar ali nas partes do seu cérebro que vão te ajudar, às vezes até sair de uma depressão, processo de ansiedade, que vão dar um pouco mais de foco também. Então, né, o pessoal pesquisa no YouTube, tem muito material gratuito, de muita qualidade, né? Tem algumas reprogramações mentais também que a gente acha, meditação guiada, hipnose guiada também, que é uma linha que eu trabalho. Então, isso tudo, né? Acho que quando a pessoa quer, né, Ângelo, ela realmente consegue sair aí de um processo que talvez ela está estagnada, procrastinando. Então, ela consegue sim, a meditação, os áudios, a meditação guiada, são ferramentas valiosíssimas e que eu falo que não tem custo. Você pode fazer isso na sua casa sem ter que pagar. Ainda dentro do planejamento, tem muita gente atuando em área que não traz satisfação, né, Camila? Isso, aí a pessoa já tem que entrar num processo um pouco mais profundo, de propósito de vida, de identidade. Às vezes ela tem que fazer até uma transição profissional, então já requer, eu acho que a gente já tem que fazer, né, uma análise um pouco mais profunda de até mesmo da missão que ela tem
que ela às vezes está se sentindo frustrada no trabalho. Então, até para ela fazer uma transição de carreira, tá? Eu sugiro que a pessoa não seja inconsequente de pedir demissão, eu vou viver agora da minha arte, né? Não, ela tem que fazer uma transição consciente e responsável para aquilo que ela entende que faz sentido para ela. Camila, para quem está nos prestigiando, nos assistindo, qual a técnica que você trouxe e vai compartilhar com a nossa audiência? Ângelo, então, essa técnica ela é usada há muitos anos, inclusive é uma técnica que ela também está na Bíblia, né? Quando Deus ele trouxe as tábuas das leis lá, né, para Moisés, ele já quis mostrar para a gente que as coisas têm que ser escritas, né? Que tem que ter uma visualização, né? Também tem uma passagem na Bíblia que Abacuque era um profeta muito antigo, e ele pediu orientação a Deus para ele poder ajudar as pessoas daquela cidade. Então, o que Deus orientou ele? Que ele tinha que fazer alguns símbolos, ele tinha que gravar esses símbolos, algumas escritas e espalhar pela cidade, para que as pessoas pudessem passar e ver, se conectar. Então, essa ferramenta, ela se chama Mural dos Sonhos ou Quadro dos Sonhos, tá, gente? Cada pessoa aí tem um nome, tá? Então, como que ela funciona? Eu vou dar o passo a passo aqui. Primeiro, né, eu te oriento que você sente num lugar bem tranquilo, coloque uma música tranquila, às vezes você pode procurar até um áudio de reprogramação mental, tá? Um momento que ninguém vai te chamar, coloque seu telefone silencioso, faça uma pequena conexão, né, uma conexão com você, com Deus, para que você realmente possa tranquilizar a sua mente e para que venham ideias, estratégias que realmente vão fazer sentido para você. Pega um papel, uma caneta e você vai de acordo com os pilares da sua vida. Coloca lá os seus sonhos em relação à sua saúde, à sua família, questão de viagens, são hobbies e lazer, questão financeira, profissional, e você vai escrevendo tudo aquilo que faz sentido para você. Você pode até colocar também qual que é a data que você quer alcançar aquele objetivo. Por exemplo, eu quero ter um corpo magro, bem definido. Vou, tá, gente? Tem que ter cuidado até com como que a gente fala, né? Eu vou emagrecer 12 quilos até o dia 7 de outubro, que é o meu aniversário, por exemplo. Então, como você vai fazer? Você vai ter que ter uma estratégia. Eu vou para academia, eu vou procurar um nutricionista, então eu vou correr, quais são as atividades que você vai fazer. Então, você vai, né, escrever todos esses seus sonhos, seus objetivos, e cuidado, porque a mente da gente, ela costuma sabotar. Então, muitas vezes você vai lançar, eu tenho o objetivo de emagrecer 15 quilos, aí vai vir na sua mente, não, mas é muita coisa. Nossa, você não vai conseguir. Muito perrengue, né? Você vai ter que passar fome, você não vai poder sair mais, mas foca no seu objetivo. Não foca naquilo que vem te atrapalhar. Então, você vai focar e, posteriormente, você vai pegar fotos que vão simbolizar aquele resultado que você quer chegar. A casa dos sonhos, o carro dos sonhos, o trabalho, a sua parte estética, uma família unida. Se você é solteiro e você pensa em casar, coloca lá já o seu casamento, a lua de mel. Porque, gente, o nosso cérebro ele não diferencia o que é realidade e da não realidade. Se ele vê uma imagem, igual eu falei para vocês, como que funciona através desse sistema de ativação, ele vê uma imagem e já começa a fazer conexões neurais. Ele já começa a trazer aquilo. Então, você vai montar o seu mural, você vai colar numa parede ou numa cartolina, onde você quiser, e você vai se conectar com essas imagens diariamente. Por quê, gente? Como que isso vai funcionar? Através da visualização, tá, gente? E tem que ser fotos coloridas, porque o nosso cérebro entende foto preto e branco como passado. Você não vai pegar fotos preto e branco, fotos coloridas. Então, você vai pegar essas fotos, você vai colocar no local que você passa a maior parte do tempo e você vai visualizando. E você tem que ter emoção. Você vai visualizar, não, mas vou casar em Paris, nossa, é muito difícil. Não adianta, então, nem fazer. Você tem que colocar foco, você tem que ter constância e você tem que colocar emoção. Quando você vê aquelas fotos, você já imagina que você já realizou. Então, faça o seu mural, resumidamente. Faça a lista dos seus sonhos, dos seus objetivos, pegue imagens, coloque essas imagens no local bem visível e se conecte com elas. E ainda tem uma outra dica, você também pode trabalhar com as afirmações.
A gente, as afirmações é o quê? Você olhar para aquilo e você já falar, determinar que aquilo aconteceu. Eu sou casada, eu sou magra, eu sou feliz, eu sou realizada, eu sou valorizada. Você já determina quem você é. Por quê? Aquilo vai familiarizando o seu cérebro com aquelas informações até que aquilo aconteça. E por que que o falar também é importante, né, Ângela? A gente falou, o escrever é importante. Todas as alianças que Deus fez na Bíblia, elas foram através de um registro por escrito, igual eu falei para você, os 10 mandamentos. Então, eu também vou registrar, eu vou visualizar e eu vou falar. A fala, ela é tão importante, Ângelo, o que foi que Deus fez quando Ele criou o mundo? E faça-se os animais, e faça-se a divisão das águas da terra. Ele ensinou pra gente que falar é profetizar, tem muita força. Então, você, além de você visualizar, de escrever, você também vai falar. Então, você usando essas 3 forças enormes, que é a fala, a escrita e a visão, tá? E é se movimentar para aquilo acontecer. Pega o seu passo a passo, não é só colocar lá assim, eu vou viajar, vou conhecer a Europa. Tá, mas aí quanto que fica essa viagem? Quanto que você vai ter que economizar? Qual que vai ser o passo a passo? Precisa de ter, né, coerência entre aquilo que você sonha com aquilo que você está determinado a fazer, a abrir mão, para que aquilo se realize. E com essa ponderação criativa, tenho certeza que nossa audiência curtiu, né? Essa sua fala inteligente. A gente vai encerrando aqui o nosso programa. Te agradeço, Camila, por ter aceito o convite. Que você possa voltar mais vezes e abrilhantar o nosso programa. Obrigado, amiga, pela participação. Eu que agradeço, muito feliz com o convite e eu espero que as pessoas possam, de verdade, se conectar com a sua real identidade, se conectar com Deus, para que elas tenham vida, a vida delas possa ser prósperas, abundante e cheias da graça de Deus. Eu vou questionar o telespectador, quais são os seus planos para 2026? E você, Camila, o que você pretende fazer de diferente em 2026? Nossa, casar? Os meus sonhos estão... Casar já tá no esquema, né, Ângela? Foi do ano passado, do meu mural do ano passado, né? Uhum. Mas eu falo assim, quando a gente conhece, a gente tem muito bem clara a nossa identidade, o nosso propósito, os nossos sonhos, eles são apenas pequenos frutos, né? Então, o meu sonho principal para 2026 é que eu continue sendo instrumento nas mãos de Deus para que eu possa ajudar pessoas, impactar vidas e fazer aquilo que for da vontade de Deus. E o nosso programa também tem esse objetivo de agregar na vida das pessoas. Gente, finalizando o nosso programa, agradeço a todos pelo carinho da audiência e até o próximo encontro. Continue com a programação da TV Alterosa. Valeu! Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, 11 da manhã, aqui na TV Alterosa. Oferecimento RX Máquinas Injetoras. A grande aliada do setor calçadista. Agro Gerais, produtos agropecuários, atendendo Nova Serrana e região. E Multari, a melhor assessoria em trânsito do Brasil.